Bom dia. Então, começar mais uma aula, segunda aula da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Vamos orar então para a gente começar. Pai, muito obrigado por essa manhã de domingo, muito obrigado pela vida que o Senhor nos concedeu nessa manhã, muito obrigado pelo dia que o Senhor já preparou para nós. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor tem realizado na nossa vida e através da nossa vida. Eu queria pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que nesse momento que nós passaremos aqui estudando a Sua Palavra, o Senhor nos dê entendimento, sabedoria para poder entender o que o Senhor quis nos transmitir através dela, mas principalmente sabedoria para poder aplicar nas nossas próprias vidas tudo aquilo que a gente aprender. Que o Senhor possa guardar todos, possa usar esse momento também para abençoar a vida de todos, em nome de Jesus, amém. Então, na semana passada, a gente fez toda aquela revisão da segunda viagem missionária de Paulo, viu um pouco a respeito da geografia do local, viu um pouco da economia, um pouco da sociedade, viu tudo a respeito da igreja, vendo Atos capítulo 15, Atos capítulo 16 e alguns outros textos bíblicos que fazem menção a tanto a igreja de Filipos, quanto ao relacionamento de Paulo com os filipenses. E aí a gente terminou a aula passada mencionando aquilo que era o tema da carta e aquilo que era o ponto alto do argumento de Paulo, aquilo que ele usava para poder, o que ele usou na carta para poder convencer as pessoas a respeito do argumento dele. E é desse ponto que a gente vai retomar hoje, já para entrar no capítulo 1 e poder ver algumas coisas, mas é muito importante a gente retomar e detalhar um pouco mais esse ponto, tá? Então, a gente terminou exatamente aqui, na semana passada, falando a respeito do clímax temático e do clímax retórico da carta. Clímax temático, só para deixar claro para todo mundo o que é clímax temático, ele na verdade é o grande tema do livro. Tudo aquilo que o autor daquele livro vai falar, e quando a gente está estudando algum livro bíblico, e principalmente alguma carta de Paulo, é sempre muito importante a gente tentar identificar, uma das maneiras de estudar, é tentar identificar qual que é o tema que liga todo o livro. Quer dizer, todos os capítulos eles são ligados por um único tema. Paulo ele era muito sábio, muito inteligente e ele sempre construía a argumentação dele dentro de uma linha de entendimento. Às vezes, quando a gente perde um pouco essa questão do tema do livro, da ideia principal do livro, a gente às vezes lê um determinado capítulo e parece que ele está fora do contexto. Em alguns lugares isso acontece. Por exemplo, aqui, dentro da visão antiga que se tinha das interpretações da carta aos Filipenses, o capítulo 3 de Filipenses parece que Paulo tinha parado a sua argumentação, feito uma outra observação, para depois voltar. Quando, na verdade, quando você define melhor esse tema, você consegue entender que tudo faz parte de uma sequência. Então, a primeira coisa é o clímax temático da carta, o grande tema, ideia principal do livro, geralmente ligado à ética, ao princípio que ele quer passar. E existe um outro ponto que a gente não pode esquecer, que ele está escrevendo uma carta. E quando ele está escrevendo uma carta para alguém, dentro do contexto daquela época, ele está defendendo um argumento. E para defender um argumento, ele começa a construir esse argumento. E existe aquilo, dentro das cartas paulinas, aquilo que é chamado de clímax retórico da carta. Quer dizer, o ponto alto da argumentação. Tentando, então, dessa maneira, convencer os leitores a fazer aquilo que ele quer que faça. Então, ele já deu o grande tema, que é aquilo que ele quer que seja feito. E aí, que é a ideia que ele quer passar. Ele começa, então, a construir a argumentação. Até que chega a um ponto que a gente tem o clímax dessa argumentação. O que poderia se dizer é o seguinte: o clímax temático é como eu quero que você haja, baseado no que eu te falei.
Haja, aqui tem um H a mais, está errado aqui. Como que eu quero que você haja baseado naquilo que eu te falei? Então, entendimento. Então, o que ele fez? Ele deu um tema principal. Ele começa então a argumentar a respeito daquele tema. E na argumentação dele a respeito daquele tema, ele vai construindo o argumento dele, dando todos os argumentos para que possa te convencer a fazer aquilo que ele está recomendando que seja feito. O clímax, diferente de outras cartas, aqui Paulo faz primeiro o clímax retórico para depois fazer o clímax temático. É como se você fosse comparar uma pregação de domingo. Numa pregação de domingo, muitas vezes, a gente faz primeiro um estudo do texto, depois a gente no final faz uma aplicação do texto. É como se Paulo tivesse feito o contrário. Ele primeiro faz a aplicação, depois ele faz o estudo do texto. Por isso que ele inverte aqui. Então, primeiro Paulo diz, façam isso. Depois ele explica como que é possível fazer isso que eu estou dizendo para vocês fazerem. Essa é a estrutura da carta. E aqui nesse clímax retórico, você fala assim, mas como que eu sei que é o clímax retórico? Isso é objeto de pessoas que estudam, que conhecem, que dominam o grego, que conhecem os tempos verbais. Mas uma coisa é clara, aqui você tem uma coleção a partir do versículo 2, aqui, você tem capítulo 2. Capítulo 2, a partir do versículo 2, você tem uma série de imperativos, uma série de ordens. E isso acontece quando você está chegando na situação do clímax. Então, o que ele escreve aqui no capítulo 2, do 1 até o 4, que é o clímax, eu coloquei o 5 aqui para a gente poder entender o que vem depois. Aqui está escrito na NVI, ele escreve assim, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Aí começam os imperativos. Completem a minha alegria, são a primeira ordem. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Aí outro imperativo, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. No versículo 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então esse é o clímax retórico, é o clímax do argumento, é o que Paulo diz, olha, façam isso, é o que ele está ordenando que eles façam, tá? E aí você poderia perguntar o seguinte, ou talvez os filipenses pudessem perguntar para Paulo, talvez até se ele estivesse falando com você, se perguntar para ele, tá bom, Paulo, eu tenho que ter o mesmo modo de pensar, um só amor, um só espírito, uma só atitude, não fazer nada por ambição, ser humilde, considerar os outros superiores, cuidar não somente dos meus interesses, mas também dos outros, mas tá, como que eu faço isso? Essa seria uma pergunta natural, você está me dando uma ordem, mas como que eu faço isso? E aí, ele começa então, a partir do versículo 5, a dizer, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E essa palavra atitude que tem aqui, é uma palavra muito importante do ensinamento dentro da construção bíblica que a gente tem, é a palavra frônesis. Essa palavra frônesis, ela aparece também em Hebreus, e ela está, e aqui ela é traduzida como atitude, e na verdade é muito mais do que isso. Não é uma questão só de fazer como o outro no sentido da imitação, digamos assim. Então, por exemplo, por que você faz isso? Eu faço porque fulano faz, então é certo, eu faço igual. Não. A palavra frônesis está muito além disso, é uma palavra bastante estudada, mas ela tem a ver com a questão de disposição mental, né? De objetivo, de como que você está caminhando em relação àquilo. Por isso que ele usa que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, Cristo viveu tudo o que viveu, porque era Deus? Sim. Porque era propósito de Deus? Sim. Mas tudo aquilo foi dentro de uma disposição mental
de passar por tudo aquilo. Era um propósito de vida, sabia qual era o seu objetivo e anda segundo o seu objetivo. Então, o que ele quer dizer aqui? Se alguém perguntasse, Paulo, como que eu faço tudo isso? Tenha a mesma mentalidade de Cristo Jesus. Opa! Então, aí já colocou a coisa dentro de um patamar. E se você olhar, você vai ver que Paulo, a partir daqui, começa a dar exemplos. Então, o primeiro exemplo que ele dá, você diz, como que eu vou fazer isso? Haja como Cristo. Tenha a mesma mentalidade de Cristo. Tenha a mesma motivação de Cristo. Então, ele diz no versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Quando ele continua a sua argumentação, ele passa a dar o exemplo dele mesmo. Então, no versículo 12 do capítulo 2, ele põe lá, assim, meus amados, como sempre vocês me obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, põe em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Um pouco antes disso, ele já começa a falar dele mesmo. Então, Paulo coloca primeiro o que ele quer que eles façam, que ele põe lá no capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 4. Isso poderia gerar neles um questionamento. Como que eu faço isso? Ele, primeiro exemplo que ele dá, haja como Cristo agiu, seja como Cristo era. E aí você podia dizer, mas Cristo é Deus. Então tá, ele coloca o segundo exemplo, que é ele próprio na sequência. Eu sei dizer, mas você, Paulo, você teve uma experiência na estrada de Damasco, você aprendeu do próprio Cristo, tudo isso, você é apóstolo, você viveu todas as coisas. Tá, aí ele continua e ele dá o exemplo de Timóteo. Então, na sequência do texto, ele dá exemplo de Timóteo. Eu peguei aqui o versículo 19 para vocês verem. Espero no Senhor enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Mas se você pega o contexto inteiro, ele está falando ainda no exemplo de Timóteo. E, depois de dar o exemplo de Timóteo, ele dá o exemplo de Epafrodito. Tá? E aqui o exemplo de Timóteo continua, não tendo ninguém como ele que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Ele não pediu que eles tinham que pensar, no versículo 4, que era para eles pensarem muito mais no interesse dos outros do que o deles mesmos. Aqui ele dá o exemplo de Timóteo, que pensa muito mais no interesse deles do que dele próprio. E aí, para não dizer que ele está dando um exemplo só de gente graduada e tudo mais, ele dá o exemplo de Epafrodito, que foi até ele levar a oferta. Então ele continua na sequência falando de Epafrodito, e no 25 ele diz, contudo penso que será necessário enviar de volta Epafrodito. Quem era Epafrodito? Meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Então Paulo está dizendo o seguinte, eu quero que vocês ajam dessa forma. Como que a gente vai fazer? Eu quero que vocês sejam como Jesus, ou seguindo então o meu exemplo, ou então seguindo o exemplo de Timóteo, ou então seguindo o exemplo de Epafrodito. Então ele constrói a argumentação dele dessa maneira para dizer como eles querem que eles tenham atitude. O que ele quer dizer? Eu quero que vocês sejam fiéis, como Cristo foi fiel àquilo que lhe foi proposto, como eu sou fiel àquilo que Cristo me propôs, como Timóteo é fiel, como Epafrodito é fiel. Então, você percebe que aqui a gente começa a entender aquilo que eu falei na aula passada para vocês. Dentro da visão antiga que se tinha da carta aos Filipenses, se estudava a carta aos Filipenses dizendo assim, essa é a carta da alegria. Por que falavam isso? Porque várias vezes durante a carta você lê a palavra alegria. Então o interesse de Paulo é dizer, sejam contentes, sejam alegres. Mas você consegue perceber uma coisa? A alegria, ela é o produto de algo. A alegria vazia não tem, se alegre por quê? Por nada, porque eu sou alegre? Não, a alegria é produto de alguma coisa. Ou pode ser produto de coisas erradas, ou pode ser produto de uma motivação correta. Então, quando eu coloco como tema da carta alegria, embora a alegria seja presente na carta, eu tenho que entender que o que Paulo está defendendo não é alegria, não é ser alegre por ser alegre, é ser alegre por alguma razão. E qual é a razão que ele está defendendo? O que é então o que permeia a carta? É a questão da fidelidade. Você fala, poxa, mas a palavra fidelidade aparece pouco na Bíblia. Ela aparece nessa carta. Ela aparece pouco.
mas a fidelidade é um componente da justiça. E a gente vê várias vezes Paulo repetir a palavra justiça durante a carta aos Filipenses. Então a fidelidade, ela faz parte disso. O que ele está dizendo, então, quando ele dá esses exemplos, ele está dizendo que vocês vão agir assim. Por quê? Porque eu quero que vocês sejam fiéis, assim como Cristo foi fiel, assim como eu sou fiel, assim como Timóteo é fiel, assim como Epafrodito foi fiel. Tá? Então, esse é o argumento. Aí ele diz, poderia gerar uma outra pergunta. Tá bom, Paulo, eu entendi. Você quer que a gente seja fiel. Aqui tem um outro detalhe interessante. Se fosse para falar assim, seria até natural, dentro da nossa maneira de ver, que ele poderia usar exemplos de atos. Mas ele não cita atitudes, nem de Cristo, nem dele, nem de Timóteo, só cita de Epafrodito, que foi levar lá, mas mesmo assim foi mensageiro. Ele não diz algo que ele fez. Paulo não dá nenhum exemplo de vida cristã moral dessas pessoas. Não, porque fulano era sincero, porque fulano era honesto, porque fulano era isso. Ele não dá nenhum exemplo moral. Ele diz simplesmente o exemplo da fidelidade deles, fiéis a Deus, fiéis a Cristo. E aí poderia gerar uma segunda pergunta. Tá, eu entendi, você está dizendo que a gente deve fazer isso, e para poder fazer isso a gente tem que ser fiel a Deus. Como Cristo foi, como Paulo eu sou, beleza, entendi. Mas como que eu consigo isso? E aqui volta para aquilo que a gente falou na aula passada. Imagina a situação que aquelas pessoas viviam. A maioria das pessoas pobres, perseguidas por pregar o Evangelho, e quem tinha algum bem material não conseguia comprar, porque as pessoas não vendiam pelo simples fato de eles serem cristãos. Então alguém passando por todo tipo de perseguição vinda do império em cima deles. E aí você chega para essas pessoas, eu quero que vocês sejam fiéis. Paulo, como que a gente consegue isso dentro da situação que a gente está vivendo? Você percebe que essa pergunta é uma pergunta constante dentro da vida cristã? Porque todos nós passamos por dificuldades. Aqui nós estamos tratando de uma dificuldade motivada por ser cristão, que é muito diferente das dificuldades que a gente passa. Hoje no Brasil, salvo raras exceções, a gente não passa privações pelo fato de ser cristão, quase. Tá? Comparado com essa época, nada. Tá? Mas a gente passa por certas privações. Você já notou que, às vezes, esse argumento, ele passa pelo que as pessoas dizem? Como que você quer que eu continue sendo fiel passando o que eu estou passando? Você não sabe o que eu estou passando. Você pode dar exemplos muito simples disso. Como que você quer que eu faça tal coisa? Como que você quer que eu continue servindo a Deus dessa forma? Como você quer que eu vá num culto de domingo? Como que você... São várias coisas que a gente coloca. Como que você quer que eu faça isso diante da situação que eu estou vivendo? Você não sabe o que eu estou vivendo. É por isso que o que está por trás disso aqui é a questão da fidelidade. Por isso que Paulo vai tratar a partir dessa situação. Aí é o que a gente chama de clímax temático. Então, clímax temático, ele é o principal argumento de toda a carta bíblica. Ele é o que está por trás, ele é a linha mestra da carta, do argumento que ele vai construir a partir daí. Então, ele entra no clímax temático da carta. O clímax temático da carta, ele está no capítulo 3, e ele vai do versículo 7 ao versículo 21. Então, qual que é o tema da carta aos Filipenses? O tema é fidelidade. E, como eu disse, a palavra fidelidade não aparece, mas a fidelidade é uma das características da justiça. A gente diz que Deus é justo porque Ele julga com justiça todas as coisas, porque nada daquilo que a gente possa passar vai ficar sem a justiça de Deus sobre isso. Mas uma característica da justiça de Deus é Ele ser fiel a tudo que Ele prometeu. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, isso é uma característica de ser justo. Então, mesmo a palavra fidelidade não aparecendo, a palavra justiça aparece nesse sentido. E se do 7 ao 21 do capítulo 3 é o tema da carta, o versículo 9 a gente podia destacar como sendo o principal, onde ele escreve assim:
e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Agora, vamos pegar, só um momentinho que a minha Siri ativou aqui, eu não sei porquê, e ela trava tudo. Eu sei que seu nome é Siri, fica quieta. Pronto. Então, do versículo 7 ao versículo 21, Paulo escreve assim, do capítulo 3: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a justiça que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Então a palavra justiça aqui poderia ser trocada pela palavra fidelidade. E ele diz, como então, se os coríntios perguntassem para ele, tá bom, Paulo, eu entendi, você quer que a gente aja dessa forma, e para agir dessa forma, a gente tem que ser fiel a Deus, assim como Cristo foi fiel, assim como você é fiel, assim como Timóteo foi fiel, assim como Epafrodito foi fiel. Mas como que a gente vai ser fiel? Bom, vão até a fonte da fidelidade, é isso que ele quer dizer. A fidelidade que ele está defendendo aqui não é algo que vem da nossa natureza, mas ele está dizendo, vão até a fonte da fidelidade, e indo até a fonte da fidelidade, vocês vão ter essa fidelidade que vocês precisam. Portanto, qual que é o tema da carta? A fidelidade de Deus gera em mim a fidelidade e gera exemplos de fidelidade. Aí você consegue entender o porquê de tanta alegria. Não é uma alegria vazia, porque ele repete várias vezes a palavra alegria aqui, mas não é uma alegria vazia, é uma alegria porque é uma alegria produto da minha fidelidade em Deus. Eu sei o porquê eu estou fazendo aquilo. Eu não estou agindo dessa maneira porque simplesmente eu estou sendo alguém obediente simplesmente. Você não podia usar a palavra obediência? Poderia, mas a palavra obediência, ela dá a impressão dentro, pelo menos, da nossa coisa, que limita um pouquinho. Parece que eu estou fazendo alguma coisa porque alguém mandou. Fidelidade vai além de fazer porque alguém mandou. Fidelidade eu faço porque eu entendo a verdadeira razão de fazer aquilo. Eu não faço simplesmente, vamos pegar um exemplo banal da nossa vida, casamento. Por que você é fiel no casamento? Ah não, porque disseram que eu tenho que ser, porque a lei diz que tem que ser, ou porque alguém diz que tem que ser, ou porque a igreja tem que ser. Não, porque eu entendi o sentido do casamento. E por isso eu sou fiel à minha aliança. Esse é o ponto da diferença da obediência para a fidelidade. É o entendimento do sentido. E aí o que ele quer dizer? Essa fidelidade não é natural a nós. Você quer ser fiel? Vá até Deus e busque, tá? Essa fidelidade. Então, não tendo a minha justiça, quando ele diz aqui no versículo 9, não tenho a minha própria justiça. O que ele quer dizer? A fonte da fidelidade não é aquilo que eu faço, mas a fonte dessa fidelidade é o próprio Deus, através de Cristo Jesus, que gera em mim. Deu para entender? Ficou confuso? Deu para entender? Deu para entender? Então, não é apenas fazer o certo, mas fazer o certo porque Deus me move a fazer o certo. Essa é a ideia que ele quer passar para os filipenses. Então agora você começa a olhar para essa carta dentro de um panorama um pouco maior. Versículo 11, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós
que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. E aí veja o versículo 17. Irmãos, sigam unidos a meu exemplo. Lembra que ele começou então dando o exemplo dele e deu o exemplo dos outros. E observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Quem são os que vivem? Ele citou o exemplo: Timóteo, Epafrodito e dele mesmo. Mas ele está dizendo todos os outros, porque outras pessoas deveriam viver dessa forma. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Bom, dentro do contexto a gente vai entender. Versículo 19: quanto a estes, ou seja, os que vivem, que são inimigos da cruz de Cristo, seu destino é perdição, e o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, aqui, do versículo 7 até o versículo 21, é o tema principal da carta. Então, esse aqui é o que a gente chama de clímax temático. Então, a fidelidade de Deus é a fonte da nossa fidelidade. Ser fiel significa seguir o exemplo do seu Filho amado, do Filho de Deus, Cristo Jesus, que deu esse exemplo a pessoas e que capacita as pessoas a seguirem os seus exemplos de fidelidade e dessa maneira serem fiéis. É isso que ele está dizendo aqui. Agora você consegue entender por que ele disse no versículo 5 do capítulo 2: tenha uma mesma atitude de Cristo Jesus. Para que a palavra frônesis que está ali, a palavra grega que significa disposição mental, a sua direção, aquilo que te move, para que isso aconteça, para que eu possa seguir esse exemplo, para que eu possa ser fiel, não basta simplesmente eu querer copiar a atitude, eu tenho que ter uma transformação interior, uma transformação de mente. Se você já leu outras cartas de Paulo, principalmente Romanos, você vê que ele fala muito isso. O ser cristão não é simplesmente uma questão de ser membro de uma igreja, não é simplesmente ser alguém que vive, por que você faz isso? Porque falaram na igreja que eu tenho que fazer, ou porque... Não, é uma questão de transformação de mente. É uma transformação de mente para entendimento do Evangelho, no primeiro lugar, e uma contínua transformação de mente. Aí você fala, por que fulano ali, ele se converteu e ele não muda em várias coisas? Porque não tem transformação de mente. Ele pode ter um entendimento, eu chego, prego, leio, ele lê, ele entende, mas as atitudes não mudam porque não teve transformação de mente. A nossa atitude muda na medida em que a nossa mente é transformada pelo Evangelho. E isso é uma contínua transformação. E nós vamos morrer sendo transformados, até que quando a gente morrer, a gente vai ser transformado completamente. Se você olha agora para a situação dos filipenses, que estavam vivendo uma diversidade medonha, e aí ele diz para eles serem fiéis, quando ele tem a disposição mental de Cristo, ele está dizendo, Cristo foi fiel mesmo contra toda a adversidade. Aí, se você, como eu falei no início, se você dissesse, mas era Cristo, aí vai falar, eu, Paulo, tenho sido fiel, mesmo tendo sido apedrejado, perseguido, passando fome e tudo mais. Timóteo tem sido fiel, passando por tudo isso. Epafrodito correu o risco da própria vida para poder levar aquilo que vocês ofertaram para mim. Então, são exemplos de fidelidade, que são exemplos humanos. Por isso que ele vai dando. Então, ele está construindo esse exemplo dele. Então, qual que era o contexto, então, para fechar tudo isso? Os coríntios estavam preocupados com Epafrodito. Os filipenses, obrigado. Os filipenses estavam preocupados com Epafrodito. Por quê? Epafrodito tinha saído de Filipos para levar uma oferta para Paulo dentro da prisão de Paulo. Discute-se se Paulo estava preso em Éfeso ou em Roma. Gordon Fee entende que ele, depois de falar sobre todas as hipóteses, ele entende que ele estava preso em Roma, por vários argumentos internos do texto. Éfeso.
ele saiu então de Filipos e foi até Roma levar uma oferta para Paulo, com todos os perigos, não tinha notícia, ficou doente. Então, eles estavam muito preocupados com Epafrodito. Além disso, Paulo estava preso. Imagina, o cara que pregou o evangelho para eles, que fundou aquela igreja, que era a referência que eles tinham de cristianismo, estava preso dentro de uma prisão romana. A igreja estava vivendo problemas financeiros, porque, falei, tinha a questão da sociedade, pessoas de classe alta, pessoas de classe média e muitos servos, muitas pessoas de classe... Então, tinha problemas financeiros na igreja. Além disso, tinham falsos ensinos rondando por ali, que sempre existiu nessa época, pessoas trazendo ensinos que eram errados em relação ao evangelho. A igreja tinha problemas internos. Você vai ler lá no finalzinho do capítulo 4, que ele pede para Evódia e Sintique para se acertarem. Então, tinha problemas internos de desunião. Paulo vai tratar isso na carta. E, além disso, eles estavam sofrendo uma intensa perseguição, sendo presos, impedidos de comprar coisas e tudo mais. Com todo esse contexto que eles estavam vivendo, eles tinham talvez muito mais motivos que eu e você para podermos abandonar o evangelho, para podermos trocar o evangelho por outras coisas, se fosse pensar humanamente falando. Por mais que qualquer um de nós possa estar sofrendo qualquer coisa, não se compara a isso que estava acontecendo aqui. E se a gente for pensar humanamente, vai dizer, eles tinham muito mais motivo que eu para poder dizer, é difícil ser cristão desse jeito, é difícil. É nesse sentido que Paulo diz o seguinte, você tem que ser fiel. Por quê? Porque Deus é fiel. Então, daqui a gente então entende que não era alegria pura e simples, mas se você olhar o capítulo 1, versículo 29, você vai ver uma coisa interessante. Paulo escreve o seguinte, porque a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas sofrer por Ele. Olha a questão da mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade é que o sofrimento que eu estou passando pelo Evangelho, não é o sofrimento porque eu fiz burrada na minha vida, tá? Sofrimento pelo Evangelho é entender que eles estavam sofrendo, eles estavam sendo de alguma forma participantes do sofrimento de Cristo. Você consegue entender também o que ele fala em Gálatas 2:20, quando ele escreve, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, se entregou por mim. Então, é uma mudança de mentalidade, uma mudança de entendimento de todas as coisas. Quando você pega a carta aos Filipenses, você pode então, baseado nessa linha de entendimento, entender que a carta é dividida em 4 pontos. Capítulo 1, Paulo vai tratar da fidelidade de Deus. Capítulo 2, ele dá exemplos de fidelidade. Capítulo 3, ele põe as fontes da fidelidade. Capítulo 4, ele faz exortações à fidelidade. Então, a fidelidade, ela percorre toda a carta e faz uma linha que une todas as outras coisas. Se você olha essa carta e tenta entender que o tema dessa carta é alegria, você vai olhar para o capítulo 3 e você vai pensar que Paulo está fazendo aqui uma interrupção no pensamento, escrevendo alguma coisa, como a gente faz às vezes, né? Você já deve ter feito isso. Às vezes você está falando de um assunto, aí na sua cabeça vem um determinado ponto, você para aquilo que você estava falando, fala aquele assunto. Tem algumas pessoas que têm habilidade de retornar no assunto, tem algumas que se perdem numa vez e não volta mais, né? Mas isso é uma coisa natural, chama de digressão. Você vem com o pensamento e aí você lembra de alguma coisa, você para, fala alguma coisa e retorna o seu pensamento. Então, alguns, quando vem a questão da alegria, entendem que Paulo fez isso. Capítulo 1 e 2, 3, ele dá uma parada, fala um outro assunto, volta no capítulo 4. Quando você olha sobre a perspectiva da fidelidade, você vê que é uma linha que atravessa toda a carta. Tá? Por isso que é considerado hoje como sendo o tema principal da carta. Capítulo 1, a partir do versículo 1. Então, a partir de agora, desse momento, a gente começaria então a ver versículos por versículos ou blocos por blocos, tá? Para a gente poder entender. Paulo começa a carta do mesmo jeito que se começava a maioria das cartas no mundo greco-romano. Ele começa primeiro dizendo quem é que está escrevendo,
Depois ele fala quem era o destinatário da carta. Depois ele vai fazer uma estrutura aqui de ação de graças, ou às vezes até uma oração por conta disso, votos, etc. Então ele começa o seguinte, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então, Paulo aqui está dando graças a Deus por aquilo que ele está fazendo. Veja que Paulo não está dando graças a Deus, está dando graças a Deus pela vida dos filipenses. Não, ele está dando graças a Deus por aquilo que Deus faz, inclusive através dos filipenses. E por que ele está agradecendo a Deus? Está agradecendo a Deus porque Deus está sendo fiel naquilo que ele prometeu. Então, todas as promessas estão sendo cumpridas, mesmo com todas as dificuldades. Hoje que ele escreve no versículo 6, que é o ponto central desse trecho. Estou convencido que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la. Quem começa a boa obra e completa é fiel naquilo que prometeu. Então ele está dizendo que ele está convencido de que Deus, que começou uma boa obra na vida deles, vai completar essa obra no dia de Cristo Jesus, ou seja, está falando aqui da volta de Cristo. E é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com profunda afeição de Cristo Jesus. Então, de novo aqui, capítulo 1, qual que é o tema que ele está tratando? A fidelidade de Deus, vista através da vida dos filipenses. Versículo 9, esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Fruto de justiça, a justiça, o fruto que vem da justiça, ou seja, a fidelidade de Deus se manifestando na vida deles. É interessante que fruto, eu vi na aula que estava assistindo com a Cássia com o Guilherme Nunes, em que ele fala uma coisa que é interessante, que ele cita até alguém que eu esqueci quem é que falou isso. Fruto não é uma coisa que a árvore come. Calvino. Hein? Calvino falou isso? Fruto não é a árvore não come o fruto. Quem come o fruto é alguém que recebe da árvore. Então, o fruto da justiça, o fruto da fidelidade de Deus visto nas nossas vidas, não é algo para nós, mas é algo para os outros. Então, se você aplica isso dentro do contexto que a gente vive hoje, se você permanece fiel, mesmo com todas as dificuldades, você não está fazendo isso para benefício próprio. Embora você de alguma maneira seja beneficiado, óbvio, mas a motivação correta é o benefício do outro. É tão difícil, gente, isso pra gente. Eu acho tão difícil a gente fazer coisas nos tirando muitas vezes do foco. É muito difícil. A nossa tendência natural é a gente buscar os nossos interesses. Essa é da nossa natureza. E a gente buscar o interesse do outro é muito complicado. Mas a gente tem que entender que sem estar preocupado com isso, sem estar obcecado por isso e viver uma vida, sei lá, esquisita, né? de impor autossofrimento por alguma coisa, não, mas eu vivo uma vida naturalmente entendendo o seguinte, eu estou buscando fazer a vontade de Deus e eu sei que a vontade de Deus em mim vai afetar a vida de outros. Vai afetar a minha também, mas vai afetar a vida de outros. Então, versículo 1, versículo 2, tem isso que eu falei para vocês. Tem o autor, tem o destinatário e tem a saudação. Quase todas as cartas começam com essas três partes. Algumas não, mas a grande maioria das cartas de Paulo, elas começam com essas três partes.
frequentemente, a próxima parte depois disso era um voto, um desejo, ou uma oração pelo bem-estar da pessoa que está recebendo a carta. E Paulo vai seguir esse exemplo na sequência que a gente está aqui. Quando ele coloca aqui a questão de Paulo e Timóteo, servos de Cristo, tá? Ele usa essa palavra servos. Existiam várias palavras no grego que poderiam ser traduzidas como servos. Paulo usa aqui a palavra douloi, que é a mesma palavra que você vai ver no capítulo 2, no versículo 7, quando ele está dando o exemplo de Cristo. Quando ele diz, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Então, é a mesma palavra que ele usa aqui. Então, ele já está, quando ele coloca aqui, que todas as vezes que eu estudo uma carta de Paulo, admiro mais como ele era, porque ele já no versículo 1, ele já prepara, com certeza ele já tinha em mente tudo o que ele ia escrever nessa carta. Então, no versículo 1, quando ele coloca ele e Timóteo como servos de Cristo, ele já estava preparando porque ele ia escrever sobre Cristo no capítulo 2. Então, tudo é muito bem alinhavado, tudo é muito bem construído. E essa atitude de servo de Cristo tem a ver com o que ele disse lá no capítulo 2, versículo 5, que a gente leu. Tem a mesma atitude que vocês em Cristo Jesus, a mesma frônesis de Cristo Jesus. Então, eu e Timóteo somos servos, assim como Cristo foi servo. Então, tudo está amarrado. E ele diz que escreveu essa carta junto com os bispos e diáconos. Bispo é a palavra episcopos, que é um supervisor, alguém que enxerga por cima. E bispo e diáconos é a palavra diáconos mesmo, que tem a conotação, poderia ter a tradução também como servo. Então, Paulo está citando esses dois aqui. Por que citá-los, né, aqui? Por que ele citou bispos e diáconos? Talvez pelo que ele escreve no capítulo 2, versículo 14. Se você olhar o capítulo 2, versículo 14, você vai ver que ele escreve o seguinte: façam tudo, sem queixas nem discussões. Ou ainda, vai no capítulo 4, versículo 2 e 3, quando ele escreve: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado por causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Por que ele citou bispos e diáconos aqui no início, cedendo essa ideia de alinhar? É porque ele já tinha em mente o que ele ia tratar, o problema da igreja também, que é o problema que havia de falta de união interna e algumas discórdias. Então ele já cita os bispos e diáconos para dar um peso naquilo que ele está dizendo. Não é alguém que está preso simplesmente escrevendo porque soube, juntamente com os bispos e diáconos da igreja, pessoas que estavam ali no meio, pedindo exatamente essa união a todos eles, tá? Do versículo 3 ao versículo 8, nós temos o que a gente chama de oração como ação de graças, pela cooperação do Evangelho, aquilo que Deus faz através deles e faz na vida deles. Então, Paulo, do versículo 3 ao versículo 8, ora agradecendo a Deus por aquilo que Deus faz neles e através deles. E do versículo 9 ao versículo 11, é uma oração de petição, pelo aumento do amor e pela frutificação. Esse, como todas as vezes que a gente fala de oração, oração é um relacionamento com Deus, porque não haveria outro sentido da gente orar sabendo que Deus sabe de tudo que a gente vai falar, mas é um relacionamento que a gente tem, e que quanto mais você ora, mais relacionamento você tem com Deus. E a oração, ela tem alguns modelos bíblicos. Tem oração, tem o modelo, a oração sempre deve ter ação de graças, o agradecimento a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz, e não tem nenhum problema você pedir em oração. A questão que é interessante deste modelo é que quando a gente começa a agradecer a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz, muitas vezes os nossos pedidos mudam, porque aos poucos a gente vai tendo a nossa mente transformada e a gente vai vendo que de repente aquilo que eu pediria, não vou pedir isso,
porque isso, sabe, se Deus quiser me dar desse, não quiser, Ele sabe que eu preciso. A gente começa a melhorar as nossas orações na qualidade. Se a gente olhar as nossas orações, quando a gente não está orando muito, é oração de pedir. A gente ora para pedir. Abençoa meu dia, cuida de mim, não sei o que, de mim. Ou dos meus. Quando a gente começa a ser transformado, e a oração é uma forma de transformação, essa é uma maneira que a nossa mentalidade muda e a gente começa a agradecer muito mais até do que pedir. Então, o que ele faz no versículo 3? Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Versículo 4. Em todas as minhas orações em favor de vocês sempre oro com alegria. Então, Paulo agradece raramente a Deus por coisas, mas quase sempre ele agradece por pessoas. Então, esse é um ponto importante nas orações dele. Raramente ele agradece sim por coisas, mas muito menos do que ele agradece por pessoas, por transformação de pessoas. O que ele está dizendo aqui? Toda vez que ele ora por eles, ele ora com alegria por todos eles. Essa palavra todos é importante, porque se ele vai tratar de um problema que tem de relacionamento dentro da igreja, o colocar todos eles é muito importante. Todos são amados. É difícil, né? Às vezes você está aí com um problema com alguém, você vai orar por todos, você fala, todos menos fulano, né? Mas ele faz questão de colocar aí. E a alegria destacada mesmo estando preso. Por que isso é importante? Pela alegria pura e simples? Não, eu estou alegre porque eu bati o carro vindo para a igreja. Nossa, como eu estou alegre porque eu bati o carro. Você está triste, meu Deus do céu. Mas isso não é aquilo que move a sua vida. Não vai estragar a sua vida porque você bateu o carro. Você vai ficar triste. Bati o carro, não queria ter batido, vou ter prejuízo financeiro, atrapalhei a vida dos outros e tudo mais. Vou ficar triste. Não vou chegar aqui na igreja e glória a Deus que eu bati o carro. Não tem sentido. Isso é uma loucura. Mas eu não vou dizer, nossa, nem vou na igreja mais, não quero saber, Deus bati o carro. Peraí, o que move a sua vida? É o carro ou aquilo que você for chamado? Então, mais ou menos essa ideia. Aí o Paulo está assim, estando preso, ele destaca a alegria. Versículo 5, acabando já. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Cooperação aqui é a palavra koinonia, que significa participação deles. Veja que quando Paulo diz cooperação que eles têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora, ele não está agradecendo para eles porque mandaram simplesmente uma ajuda material para ele na prisão. Porque você poderia pensar, não, Paulo está contente, está agradecendo a eles porque eles mandaram uma ajuda financeira para ele. Não, ele está agradecendo desde o primeiro dia até agora. Então, o que ele está agradecendo é que eles participam da propagação do Evangelho de todas as maneiras possíveis, desde o primeiro dia até agora, quando eles mandaram essa oferta para eles, que não é uma questão simplesmente de sustento financeiro de Paulo, é contribuir para a continuidade da propagação do Evangelho. É isso que ele está agradecendo a eles. Tá? Versículo 6, estou convencido que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, no contexto do versículo 5, ela é compreendida melhor. Se você entende que eles têm sido cooperadores do Evangelho desde o primeiro dia até agora, você consegue entender que ele está convencido de que Deus vai completar a boa obra até o dia de Cristo Jesus. Qual é a boa obra que ele vai completar? A propagação do Evangelho. Às vezes a gente tira esse versículo do contexto e olha para uma pessoa, não, Deus começou uma obra na sua vida que vai completar até o dia da vida de Cristo Jesus. Você pode fazer essa aplicação, você pode, mas a ideia, porque Deus, se eu estou dizendo que isso aqui está dizendo que Deus é fiel e Ele começou uma obra na sua vida de transformação e Ele vai completar, tudo bem, mas a ideia de Paulo aqui é que a pregação do Evangelho que começou desde a conversão deles até a vinda de Cristo Jesus, e Deus é fiel para poder cumprir isso, apesar da cadeia, apesar da falta de dinheiro, apesar de tudo. Boa obra, então, é uma referência que Deus está fazendo neles e não por meio deles, o que associa com a fidelidade de Deus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração,
pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Então, Paulo tem em mente o compartilhar deles com o Evangelho e a longa associação deles, especialmente nesse momento que eles estão vivendo muita perseguição semelhante àquela que ele está passando, preso. Então, hostilidade do império, ambos são cidadãos do império, tanto os filipenses como Paulo são cidadãos romanos, que estão em perigo porque eles hoje têm uma nova cidadania que os une, que é a cidadania em Cristo Jesus. No versículo 8 ele fala que Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Tanto o juramento quanto o conteúdo, eles deixam muito claro o quanto Paulo amava essa igreja aqui, o sentimento que está envolvido dele em relação à igreja. No versículo 9 ele põe: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. No início da ação de graças, lá no comecinho, no versículo 4, Paulo disse aos filipenses que orava por eles com regularidade e fazia suas orações com alegria. Agora ele diz o que consistia essa oração. E essa oração consistia para que o amor aumentasse mais. Essa era a oração deles, por eles. Tá? Se você olhar o entendimento de Paulo por amor, você pode pegar vários textos. Você pode pegar, por exemplo, 1 Coríntios 13:4, o amor é paciente e o amor é bondoso. Para quem está sendo perseguido, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Amor é amar os inimigos. Em Romanos capítulo 5, versículo 6, Paulo escreve assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, se alguém está sendo perseguido com um inimigo, uma demonstração de amor, aumentar amor, é amar os inimigos, amar aqueles romanos que os perseguiam. Para que aumentar o amor? Para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus. Então, o motivo desse amor é aumentar a capacidade deles de fazerem avaliações adequadas do que é absolutamente essencial a respeito da vida em Cristo. É olhar as coisas além das circunstâncias. É entender que as circunstâncias são difíceis, mas enxergar além delas. No versículo 11, outra consequência do amor: cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Cristo Jesus para a glória e louvor de Deus. Então, a ênfase de Paulo está no fruto, que consiste em justiça, que vem pelo relacionamento com Cristo. A ênfase de Paulo aqui, ela está então no comportamento cristão. Então, qual deveria ser o comportamento deles diante da situação? Deveria ser um comportamento que revelasse a justiça de Deus, a fidelidade de Deus através da fidelidade deles próprios. Isso é o que a gente tinha para hoje, e a gente continua na semana que vem. Você desliga para mim aqui? Então aí eu não sei se alguém quer perguntar alguma coisa.